É entre 3 e 5 da manhã que um véu espiritual se torna mais fino. É nesse intervalo que a terra e o céu se aproximam, e a oração de uma mulher, mesmo em voz baixa, pode estremecer o invisível. E não, minha irmã, não é superstição, não é tradição humana. É um alinhamento espiritual real. A Bíblia revela isso. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos mostra: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. O próprio Jesus, o Filho de Deus, buscava o Pai na madrugada. Jacó também lutou com o anjo durante a noite, Gênesis 32, e foi no romper da aurora que ele foi transformado. Recebeu uma nova identidade, recebeu uma nova bênção. Querida mulher de Deus, entenda, há um mover diferente quando o relógio marca essas horas. O barulho do mundo silencia, as distrações cessam, e no meio desse silêncio, a voz de Deus se torna mais clara. Quantas vezes você já tentou orar, mas foi interrompida por chamadas, filhos, tarefas, preocupações? Mas na madrugada tudo se aquieta. É como se o próprio Deus dissesse: filha, venha, eu estou esperando por você. Não é coincidência, é um convite, é um chamado para o profundo. Entre 3 e 5 da manhã, o mundo espiritual se move. Anjos marcham, demônios sussurram e o Espírito Santo procura corações despertos para encontrar. Jesus sabia disso. E se o Filho de Deus, sem pecado, se levantava para orar nesse tempo, quanto mais nós, mulheres de oração, precisamos entender esse chamado. Algumas dizem: eu oro durante o dia, e isso é bom. Mas há algo na madrugada que Deus reserva apenas para aquelas que ousam sacrificar o sono e buscar sua face no silêncio. A madrugada é o altar do sacrifício. A madrugada é o berço dos segredos do Espírito. Querida irmã, entre 3 e 5 horas, enquanto a maioria dorme, o inimigo se agita. É o horário de mais ataques espirituais, pesadelos, ansiedade, desânimo, mas também é o horário em que Deus se levanta com poder para proteger, curar e revelar. O Senhor chama mulheres dispostas, mulheres que entendem que a guerra não se vence apenas com palavras bonitas, mas com orações sussurradas no escuro, regadas de lágrimas e fé. Você pode estar cansada, você pode sentir que não tem forças, mas se você se levantar, mesmo com os olhos ainda pesados, mesmo com o corpo pedindo cama, Deus verá, Deus honrará. Há uma glória escondida entre 3 e 5, uma oportunidade que poucos aproveitam, mas que está aberta para você. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser disposta. Lembre-se, é na escuridão que a luz brilha mais intensamente. É no silêncio da madrugada que os céus ouvem mais nitidamente. E é entre 3 e 5 da manhã que o céu se curva para ouvir a oração de uma mulher que ousou se levantar enquanto o mundo ainda dormia. Você será essa mulher. Você já parou para pensar por que é tão difícil se levantar para orar de madrugada? Por que o sono pesa tanto? Por que o corpo parece resistir com todas as forças? Não é apenas cansaço físico, minha irmã, é resistência espiritual. O inimigo sabe o que acontece quando uma mulher se levanta entre 3 e 5 da manhã para buscar a Deus. Ele sabe o poder que é liberado no silêncio da madrugada. Ele teme as palavras que saem dos lábios de uma mulher rendida. A madrugada é o campo de batalha invisível. É quando demônios são enviados para atacar mentes, espalhar medo, semear dúvida. É quando muitos caem no sono profundo, distraídos, vulneráveis. Mas quando uma mulher se levanta, quando ela dobra seus joelhos, mesmo com olhos cansados, quando ela clama no meio da escuridão, o inferno treme. Porque a oração que nasce no sacrifício tem um peso especial no céu. Ela não é superficial. Ela vem das profundezas da alma. Ela é um fogo que queima as tramas do maligno. É por isso que o diabo tenta manter você dormindo. Ele cochicha no seu ouvido. Você está cansada. Não faz diferença. Deus não está ouvindo. Mas cada vez que você vence esses sussurros, cada vez que você se arrasta até o chão, fecha os olhos e diz: Senhor, estou aqui. Algo muda na atmosfera.
Querida mulher de Deus, compreenda isso. A madrugada é território estratégico. É na calada da noite que muitos ataques são planejados. Mas é também nesse tempo que os anjos são enviados em missão de proteção. Você não está apenas orando por você. Quando você se levanta, você está intercedendo por sua casa, por seus filhos, por seu casamento, pelas gerações futuras. Cada oração sua é como uma flecha disparada contra as trevas. Cada clamor seu é como um muro erguido ao redor da sua família. O inimigo sabe disso, e ele odeia quando uma mulher entende seu poder de intercessão. Ele tentará usar o cansaço, a distração, o medo para paralisar você, mas a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Quando você resiste, quando você se mantém firme, mesmo fraca, você não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Correntes começam a se quebrar. Planos de destruição são frustrados. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. E não é porque sua oração é perfeita, não é porque você sente algo extraordinário, é porque Deus honra a obediência silenciosa, a fé sem aplausos, o clamor escondido. Há uma guerra acontecendo enquanto você ora e, acredite, você está vencendo batalhas que só entenderá depois. Quando você se levanta para orar de madrugada, você invade territórios que o diabo tenta dominar. Sua mente, seu lar, seus sonhos, seu futuro. Cada madrugada de oração é um território reconquistado. Cada clamor no escuro é uma bandeira de vitória fincada nas regiões celestiais. O inimigo teme a mulher que ora quando tudo está quieto. Ele teme a mulher que não depende de emoções, mas de fé. Ele teme a mulher que escolhe a presença de Deus acima do conforto. E é por isso que hoje eu lhe digo: não desista, não pare, não escute as mentiras do inimigo. Você é mais forte do que pensa. Você é mais perigosa para o inferno do que imagina. Levante-se, filha. Levante-se, mulher de Deus. O céu espera a sua voz. E o inferno teme cada palavra que você libera entre 3 e 5 da manhã. Você está em guerra, mas a vitória já é sua, porque Deus luta por você. Mas porque Deus chama justamente as mulheres, você já percebeu como o coração de uma mulher sente o que muitos não veem? Você já notou como as lágrimas vêm fácil, como o espírito se comove, como o amor arde forte no peito? Isso não é fraqueza, minha irmã, é propósito. É chamado. Deus deu à mulher uma sensibilidade espiritual especial, uma capacidade de discernir no invisível, uma intuição que não é apenas emocional, é espiritual. Você sente quando algo não está certo com seus filhos. Você percebe quando a atmosfera dentro da sua casa muda. Você discerne quando o seu marido, seus pais ou mesmo seus amigos precisam de oração, mesmo sem eles dizerem uma palavra. Isso é um dom que Deus confiou a você. Desde os tempos antigos, Deus usou mulheres para mover o céu e a terra através da oração. A Bíblia nos fala de Ana, uma mulher estéril, humilhada, mas que se levantou em oração silenciosa no templo. E Deus ouviu seu clamor e lhe deu Samuel, o profeta que mudaria o destino de Israel. A Bíblia nos fala de Esther, uma mulher que arriscou tudo para interceder por seu povo. E através do jejum e da oração, uma nação inteira foi salva do extermínio. A Bíblia nos fala de Maria, uma jovem comum, de uma pequena cidade esquecida, que foi escolhida para carregar em seu ventre o próprio Filho de Deus. Deus sempre confiou grandes missões a mulheres que souberam dizer: eis-me aqui, Senhor. Querida mulher de Deus, você não é invisível, você não é fraca, você não é insignificante, você é uma guerreira no espírito. Sua sensibilidade, sua compaixão, sua entrega são armas nas mãos do Altíssimo. Quando você ora, mesmo que seja com palavras entrecortadas de lágrimas, o céu se move. O coração de Deus se inclina para ouvir você. O inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta distrair você. É por isso que ele tenta te fazer sentir pequena, inútil, cansada. Mas hoje eu quero lembrar a você. Você é chamada. Você é separada. Você é resposta de Deus para a sua casa.
para a sua cidade, para esta geração. Mulheres foram criadas com essa capacidade sobrenatural de carregar vida, no corpo, no espírito, nas orações. Você carrega vida quando intercede. Você carrega transformação quando se dobra diante de Deus. Você carrega libertação quando você se levanta no meio da noite para clamar. Algumas batalhas só serão vencidas através da intercessão de uma mulher. Algumas famílias só permanecerão de pé por causa da fidelidade de uma mãe, de uma esposa, de uma filha que ora sem cessar. Deus procura mulheres como você. Mulheres que, como Débora, se levantam para governar em sabedoria. Mulheres que, como Ruth, são leais mesmo quando tudo parece perdido. Mulheres que, como Maria Madalena, se agarram aos pés de Jesus e nunca mais soltam. O mundo pode não reconhecer, o mundo pode não aplaudir, mas o céu vê cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada madrugada sacrificada, e o céu responde. Minha irmã, você é chamada porque seu espírito é sensível à voz de Deus. Você é chamada porque sua fé é profunda. Você é chamada porque quando você ora, o céu se move e a terra se transforma. Deus não está procurando as mais perfeitas. Deus está procurando as mais dispostas. E hoje, Ele está chamando você. Você vai responder? Quando uma mulher decide levantar-se na madrugada para buscar a Deus, algo muda no mundo espiritual. Algo muda dentro dela. Algo muda ao redor dela. Querida mulher de Deus, não é apenas o ato de orar que traz transformação. É o sacrifício, é a renúncia, é a entrega. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Deus recompensa quem o busca, mesmo no momento mais difícil, mesmo quando o corpo pede para ficar na cama. O desconforto de se levantar enquanto ainda é noite é uma prova de fé. Cada vez que você abre os olhos sonolentos e dobra os joelhos no escuro, você está declarando, Senhor, Tu és mais importante para mim do que o meu descanso. E Deus vê, e Deus honra. Quando uma mulher ora de madrugada, ela acessa níveis de intimidade com Deus que o comodismo nunca poderá alcançar. Deus fala nos segredos da noite. Deus revela mistérios no silêncio da madrugada. E o que acontece? Primeiro, algo acontece dentro de você. Sua mente, que estava confusa, começa a encontrar paz. Seu coração, que estava ansioso, começa a se alinhar com a vontade de Deus. Suas emoções, que estavam agitadas, começam a se aquietar sob o toque do Espírito Santo. O medo perde a força. A ansiedade perde o poder. A dúvida é calada pela voz da fé. A mulher que ora de madrugada se torna uma mulher com olhos espirituais abertos. Ela enxerga além das circunstâncias. Ela sente além das emoções. Ela caminha por fé e não por vista. Segundo, algo acontece na sua casa. A proteção divina se ergue como muralhas invisíveis ao redor do seu lar. O sangue de Jesus é derramado sobre seu casamento, seus filhos, sua família. O Salmo 91 se torna realidade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Deus levanta uma cerca de fogo ao seu redor. O inimigo tenta atacar, mas encontra resistência invisível, porque uma mulher de oração já se colocou na brecha. Terceiro, algo acontece no seu corpo. Muitas vezes, enquanto você ora, Deus começa a restaurar áreas quebradas da sua vida emocional, mental e até física. Porque a presença de Deus cura, a glória de Deus renova. Quando você se rende no altar da madrugada, você libera espaço para que o Espírito Santo opere cura onde médicos não alcançam, onde terapias não penetram, onde remédios não conseguem agir. Querida irmã, Deus recompensa o sacrifício secreto. Jesus disse em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração da madrugada não é sobre pedir mais coisas. É sobre se alinhar com o plano de Deus. É sobre se render ao querer dele, que é sempre bom, perfeito e agradável. Quando você ora enquanto o mundo dorme, você está dizendo, Senhor, a minha vida não é minha, a minha casa não é minha, o meu futuro não é meu, tudo é teu.
E Deus, que vê essa entrega sincera, age e age poderosamente. Não é um ritual, não é uma fórmula mágica, é relacionamento. Quando você se levanta de madrugada para buscar a Deus, você não apenas muda situações, você muda quem você é. Você se torna uma mulher marcada pela presença de Deus. E o que começa dentro de você, logo se espalha para tudo que está à sua volta. Por isso, querida mulher de Deus, não desista. Cada oração que você faz na madrugada é uma semente plantada na eternidade. E o tempo da colheita virá. Sim, levantar-se é difícil, mas o que Deus reserva para aquelas que se levantam é infinitamente maior do que o esforço que custa. Agora, talvez você esteja se perguntando, será que essa oração na madrugada realmente transforma vidas? Será que é para mim, uma mulher comum cheia de falhas? E a resposta é sim. Deus não procura mulheres perfeitas. Deus procura mulheres sinceras. Mulheres que se atrevem a se levantar enquanto o mundo dorme. Mulheres que dizem, Senhor, estou aqui. E quando essas mulheres se levantam, o impossível acontece. Eu poderia contar a história de mulheres que viram casamentos destruídos serem restaurados. Mulheres que choraram sozinhas no escuro, clamando por maridos frios, distantes, infiéis. E pouco a pouco, pela graça de Deus, esses homens voltaram para casa. Corações foram quebrantados, famílias foram reconstruídas. Eu poderia contar de mães que não suportavam mais ver seus filhos longe dos caminhos do Senhor. Filhos perdidos nas drogas, nas más companhias, na rebeldia. E essas mães decidiram orar às 3 da manhã. Decidiram clamar, chorar, interceder. Elas não viam mudança imediata. Muitas vezes parecia que tudo piorava. Mas, sem que percebessem, Deus estava agindo nos bastidores. Até que o dia da resposta chegou. Filhos voltaram para casa. Filhos se reconciliaram com Deus. Filhos que estavam mortos espiritualmente reviveram. Eu poderia falar de mulheres que enfrentavam doenças incuráveis, diagnósticos sem esperança, e que mesmo frágeis, mesmo sem forças, decidiram se levantar na madrugada para buscar o socorro divino. E Deus, no tempo dele, operou milagres, curou, restaurou, renovou a esperança. Querida irmã, a oração da madrugada não é um mito, é uma realidade poderosa. A transformação não vem porque você usa palavras bonitas, ela vem porque você se entrega, ela vem porque Deus responde à fé sincera. Essas mulheres que se levantaram não eram super-heroínas, não eram religiosas perfeitas, eram mulheres normais, mulheres cansadas, mulheres falhas, mulheres como você, mas elas fizeram uma escolha, buscar a Deus enquanto era madrugada, e o céu respondeu. Uma mulher me disse uma vez, eu me sentia vazia, eu me sentia invisível, eu achava que minha oração não passava do teto, mas comecei a me levantar todos os dias, às 4h da manhã, mesmo sem vontade, mesmo chorando, mesmo sem saber o que dizer, e no meio daquele silêncio, algo mudou. Eu mudei, minha casa mudou, meu futuro mudou. Outra mulher testemunhou. Durante anos, lutei contra a depressão profunda, pensava em desistir da vida, mas uma madrugada ouvi Deus me chamar. Levantei, orei, chorei, me entreguei. E naquela manhã, algo que estava quebrado dentro de mim foi restaurado. Hoje, vivo uma vida que jamais imaginei. Querida mulher de Deus, o mesmo Deus que transformou essas vidas está chamando você. O mesmo Deus que restaurou lares, curou corações e libertou cativos está esperando ouvir a sua voz. A oração da madrugada não é apenas um hábito espiritual, é um portal de milagres. Cada madrugada de oração é uma semente, e Deus é fiel para fazer germinar e frutificar no tempo certo. Você pode ser a próxima história de transformação. Você pode ser o próximo testemunho vivo da graça de Deus. Não porque você seja forte, não porque você tenha todas as respostas, mas porque você ousou dizer, Senhor, eis-me aqui. E se você já sente o Espírito Santo tocando o seu coração agora, saiba, é o seu tempo. Agora talvez você esteja se perguntando, mas como orar?
Que oração devo fazer? O segredo é mais simples e mais poderoso do que você imagina. É sobre isso que vamos falar a seguir. Desde o começo desta mensagem, eu venho falando de uma oração secreta. Uma oração que carrega um poder que o inferno teme. Uma oração que o céu espera. E talvez você tenha imaginado que fosse uma oração longa, decorada, cheia de palavras difíceis. Mas eu estou aqui para lhe dizer, não é. A oração que transforma madrugadas em milagres é simples, é crua, é sincera, é urgente, não precisa ser bonita, não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Essa é a oração que Deus honra. Essa é a oração que move o coração do Pai. E qual é essa oração? É esta. Deus, eu não tenho todas as respostas, mas entrego minha vida, minha família e meu futuro em tuas mãos. É só isso? Sim, mas é tudo. Porque nessa simples oração, você está dizendo tudo o que Deus quer ouvir. Que você confia, que você se rende, que você reconhece que sem Ele não há vida, não há vitória, não há futuro. Querida mulher de Deus, não se trata de orar bonito, se trata de orar com o coração rasgado diante de Deus. A Bíblia diz em Joel 2,13, rasguem o coração e não as roupas. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Deus não ouve a oração mais longa. Deus ouve a oração mais sincera. E é isso que o diabo teme. Ele não teme discursos religiosos. Ele não teme orações decoradas. Ele teme o clamor sincero de uma mulher quebrantada. Entre 3 e 5 horas da manhã, Deus não está buscando oratórias. Ele está buscando verdade. Verdade no seu gemido. Verdade no seu suspiro. Verdade na sua entrega. Quando você se ajoelha no escuro, sem plateia, sem aplausos, sem música. Quando você abre o seu coração e diz, Senhor, aqui estou, não tenho tudo sob controle, mas confio em Ti. Algo acontece, o céu se abre. A presença de Deus invade o seu quarto. O impossível começa a ser destravado. E não importa como você se sente naquele momento. Não importa se suas palavras saem trêmulas, se seu corpo está cansado, se suas lágrimas correm sem parar. Deus está ouvindo. Talvez você diga, mas eu não sei orar direito. Deus não está buscando orações direitas. Deus está buscando corações sinceros. Talvez você pense, eu pequei demais, Deus não vai me ouvir. Mas a palavra diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O diabo tenta encher sua mente de mentiras para te manter calada. Mas hoje eu te digo, não se cale. Fale com Deus como você é, com as palavras que você tem, com a dor que você sente, com a esperança que ainda pulsa dentro de você. A oração secreta não é sobre mudar Deus, é sobre mudar você, é sobre alinhar seu coração ao dele. E quando isso acontece, quando você ora do fundo da sua alma, sem máscaras, sem reservas, correntes começam a se quebrar. Portas começam a se abrir, montanhas começam a se mover. Você não precisa impressionar Deus. Ele já te ama, Ele já te quer, Ele só espera ouvir de você. Senhor, toma tudo o que sou, toma tudo o que tenho. Eu sou tua. E minha irmã, quando essa oração sobe da terra, o céu se move. E minha irmã, quando essa oração sobe da terra, o céu se move. Depois que eu oro assim, o que acontece? Como minha vida começa a mudar quando uma mulher se levanta de madrugada, ora sinceramente e entrega tudo a Deus, algo profundo começa a acontecer. Talvez no começo não se veja com os olhos naturais. Talvez você até pense, será que alguma coisa mudou? Mas no mundo espiritual já existe um movimento que não pode ser parado. A primeira transformação acontece dentro de você. Você começa a perceber que aquela ansiedade que dominava seus dias perde força. Aquela confusão que turvava seus pensamentos se dissipa. Aquela tristeza que apertava seu peito dá lugar a uma paz que não pode ser explicada. Filha, isso é obra do Espírito Santo. É o sopro de Deus limpando sua mente. É o bálsamo de Deus curando seu coração. De repente, decisões que pareciam impossíveis de serem tomadas ficam claras. Portas que estavam fechadas começam a ranger lentamente.
abrindo-se diante de você. Ideias, soluções, caminhos começam a surgir de forma sobrenatural. E você entende, não foi pela sua força, foi pela graça de Deus liberada na oração. A segunda transformação acontece ao seu redor. Sua casa começa a ter uma atmosfera diferente. Onde antes havia tensão, começa a haver paz. Onde havia discussões, começa a haver diálogo. Onde havia medo, começa a brotar esperança. Você percebe que seus filhos, mesmo sem saber o que você tem feito de madrugada, começam a mudar pequenas atitudes. Seu esposo começa a se abrir mais. O ambiente que parecia pesado começa a ser invadido por uma leveza que só pode vir da presença de Deus. Não porque você brigou, não porque você forçou, mas porque você orou. O mundo espiritual é real, minha irmã. E quando você ora, você muda o que os olhos não podem ver. E o que os olhos não podem ver transforma o que as mãos não conseguem tocar. A terceira transformação acontece no seu futuro. Quando você ora de madrugada, você não está apenas lutando pelas batalhas de hoje. Você está plantando sementes para o amanhã. Deus vai à sua frente. Ele começa a alinhar situações que você ainda nem sabe que enfrentará. Ele começa a preparar pessoas, lugares, oportunidades. A oração de hoje é a proteção de amanhã. A oração de hoje é a resposta para um desafio que você ainda nem sabe que virá. Querida mulher de Deus, cada vez que você se levanta para orar, você está escrevendo uma história diferente sobre sua vida. Uma história de vitória, uma história de superação, uma história marcada pela mão de Deus. E mesmo nos dias em que você não sente nada, mesmo nos dias em que suas lágrimas são sua única oração, Deus está trabalhando. Você pode não ver ainda, você pode não entender ainda, mas no tempo certo você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje você apenas clama no escuro. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desista, não pare. O que Deus está preparando é maior do que você imagina. Você foi chamada para carregar uma presença diferente. Você foi chamada para viver uma vida que o mundo natural não consegue explicar. E tudo começa no chão da madrugada. Tudo começa com uma oração sincera enquanto o mundo ainda dorme. Mas por que tantas mulheres desistem antes de verem o milagre? É triste dizer isso, mas muitas mulheres começam bem, começam cheias de fé, cheias de esperança, dispostas a se levantar nas madrugadas. Mas no meio do caminho, param, desistem, se rendem. E por quê? Porque o inimigo conhece muito bem o poder que está prestes a ser liberado. Ele sabe que uma mulher que persevera muda a história de uma casa, de uma geração. Por isso, ele faz de tudo para que você pare antes do milagre. O maior ladrão dos milagres, minha irmã, não é o diabo, é o conforto. É a voz que sussurra: você merece descansar. Deus entende seu cansaço. Amanhã você ora. E assim, noite após noite, o fogo vai esfriando, a paixão pela oração vai diminuindo, até que, sem perceber, a mulher que um dia se levantava com fé, volta a dormir enquanto o céu a chama. Outra armadilha que faz muitas perderem o milagre é a imediatismo. Queremos respostas rápidas, queremos ver mudanças no primeiro dia, na primeira semana, mas a fé verdadeira é provada no tempo de espera. É na persistência que o céu se abre. A Bíblia diz em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus honra quem não desiste. Deus recompensa quem insiste. Se a resposta demora, não é porque Deus não ouviu, é porque Ele está trabalhando nas raízes, preparando o terreno, amadurecendo o milagre. O inimigo também usa dúvidas para tentar paralisar você. Ele sussurra: será que Deus realmente está ouvindo? Será que essa oração faz alguma diferença? Será que não é melhor simplesmente aceitar as coisas como estão? E se você ouvir essas mentiras e deixá-las criar raízes, em pouco tempo, o seu espírito vai desanimar. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida: você não vai desistir, você não vai parar, você vai lutar até o fim.
porque há algo precioso demais esperando por você do outro lado da perseverança. Outro ataque silencioso do inimigo é o cansaço emocional. Muitas vezes, não é o sono físico que impede a mulher de se levantar, mas o peso da alma, problemas acumulados, feridas não curadas, frustrações antigas, e tudo isso vai pesando, até paralisar. Mas é justamente nessas madrugadas em que tudo pesa que o sacrifício vale mais. É nessas madrugadas difíceis que o céu se move com mais força. Porque Deus não procura orações perfeitas, Ele procura corações rendidos. Quando você, mesmo cansada, mesmo chorando, mesmo sem forças, se ajoelha e diz: Senhor, eu ainda estou aqui. O céu se curva para te ouvir. Filha amada, lembre-se, a resistência é a prova de que há algo poderoso para ser liberado. Se fosse fácil, não teria valor eterno. Se não custasse nada, não seria adoração verdadeira. A madrugada exige sacrifício, mas entrega gera recompensa. Entrega gera presença. Entrega gera transformação. Talvez hoje você esteja lutando contra o cansaço, contra a dúvida, contra a vontade de desistir. Mas eu te encorajo, não desista agora. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. Cada madrugada que você venceu o sono, cada oração que você fez em lágrimas, cada gemido que você soltou no silêncio, tudo está registrado no céu. Nenhuma oração é esquecida, nenhuma lágrima é ignorada. O tempo da resposta virá. E enquanto você persevera, Deus está moldando algo ainda maior dentro de você. Agora, você começará a entender por que algumas mulheres carregam uma presença tão diferente. Existe algo diferente em uma mulher que ora de madrugada. Algo que não pode ser fabricado. Algo que não pode ser fingido. Algo que o mundo reconhece mesmo sem entender. Ela carrega a presença de Deus. Ela não precisa falar alto, não precisa se exibir, não precisa se justificar. Sua vida, suas atitudes, sua paz silenciosa, tudo nela revela que esteve na presença do Altíssimo. Querida mulher de Deus, quando você se levanta enquanto o mundo dorme, quando você sacrifica o conforto pela busca, quando você planta suas lágrimas no altar da madrugada, Deus derrama sobre você uma unção que o mundo não consegue explicar. Você passa a exalar algo que não é deste mundo. Algo que chama a atenção sem precisar chamar. Algo que impacta ambientes sem uma única palavra. Essas mulheres caminham diferentes. O olhar é firme, o coração é sereno. As palavras são temperadas de sabedoria. Elas não entram em qualquer batalha. Elas não se agitam por qualquer provocação. Elas não se desesperam diante dos ventos contrários, porque sabem. Elas têm um general, elas têm um comandante, elas têm um pai que luta por elas. Mulheres que oram de madrugada carregam autoridade espiritual. Elas entram em lugares e o ambiente muda. Elas falam e os corações se quebrantam. Elas intercedem e cadeias são quebradas. Não porque são mais especiais do que outras, mas porque se dispuseram a pagar o preço que poucas estão dispostas a pagar. Deus as ungiu no secreto, e o secreto sempre se revela no público. Jesus ensinou isso em Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A mulher que carrega a presença de Deus não precisa de holofotes. Sua autoridade vem do altar, não da aparência. Ela é como Esther diante do rei, como Débora diante do exército, como Maria diante do Salvador. O mundo pode ignorar. As pessoas podem não perceber à primeira vista, mas no mundo espiritual todos sabem. Ali caminha uma filha amada. Querida irmã, talvez você pense: eu não sou forte o suficiente. Eu não tenho fé suficiente. Eu não sou digna de carregar essa presença. Mas eu estou aqui para lhe dizer: Deus não procura perfeição. Deus procura disposição. Ele chama você. Ele escolhe você. Ele quer marcar você com sua glória. E essa marca não virá por talento.
Não virá por beleza, não virá por posição social. Ela virá pelas madrugadas em que você se ajoelha e clama, pelas manhãs em que você diz: Senhor, mais do que bênçãos, eu quero tua presença. E sabe o que acontece? A glória de Deus repousa sobre você. Uma glória que o tempo não apaga, uma presença que a dor não rouba. Uma força que as circunstâncias não conseguem destruir. Você será uma mulher que carrega cura nas palavras, paz no olhar, esperança no toque. E tudo isso começa no altar da madrugada. Agora, a pergunta que ecoa no céu e no seu coração é: você está pronta para dizer: eis-me aqui, Senhor? Querida mulher de Deus, você ouviu o chamado, você sentiu a voz do Espírito Santo tocando seu coração. Agora, a decisão é sua. Deus não procura a mulher mais talentosa, Ele não procura a mais perfeita, Ele procura aquela que diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, molda-me, guia-me. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. Levante-se enquanto o mundo dorme. Erga suas mãos, mesmo quando seu corpo estiver cansado. Clame mesmo que sua voz seja um sussurro. A oração de madrugada pode mudar tudo. Sua mente, sua casa, seu futuro. Você está pronta para ser aquela mulher que o céu espera. Comece amanhã. Não espere o momento perfeito. Não espere se sentir forte. O céu está esperando pelo seu sim hoje. Deus está esperando ouvir a sua voz. E se você disser: Senhor, eu vou me levantar, prepare-se, porque o impossível começará a se tornar realidade na sua vida. Agora é a hora. Este é o seu momento. Diga sim a Deus e nunca mais será a mesma.